Olá, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Brigitte, que é um estúdio de encadernação artesanal e arte, e hoje, atendendo a pedidos, eu vou falar para vocês do que eu acho sobre caneta permanente versus caneta tinteiro. Qual é a diferença e qual eu acho que pode ser a melhor, tanto para escrever quanto para desenhar. Bom, caneta tinteiro é tudo isso aqui, que tem essas pontas. Muita gente acha lindo, mas muita gente comentou comigo: Cris, caneta tinteiro é linda, mas nossa, eu acho que eu não saberia desenhar, escrever, muito menos desenhar com uma caneta tinteiro. Olha essa daqui, que ponta maravilhosa, né? As canetas que eu uso são estas aqui, são minhas canetas do dia a dia. Então eu tenho essa daqui, que é uma caneta de cor preta. Tenho essa daqui, que é uma super caneta vintage, é uma Parker 51. É uma caneta, não é rara, mas ela já entrou para a onda dos vintage. Ela tá na cor violeta. Olha como a espessura da ponta é mais grossa, né? Tenho essa daqui, que é uma caneta com tinta vermelha, mas como eu acabei de encher, a tinta ainda não chegou até aqui a pontinha, então não vai sair tinta daqui. Na verdade, eu tenho que mantê-la na horizontal. Vou botar aqui. Opa. E eu tenho também, não tenho mais nada, acabou, outras canetas, mas não estão aqui. Bom, então, a caneta tinteiro é isso que todo mundo sabe, todo mundo conhece. Muita gente é apaixonada por caneta tinteiro, mas não sabe, tem medo de usar a caneta tinteiro. E a outra é a nossa velha conhecida caneta marcador, que é isso aqui. Existem várias marcas, mas aqui no estúdio eu só uso essas da Sakura ou da Mitsubishi. Bom, qual a diferença entre as duas? Primeiro vamos ver em relação ao peso. Essas canetas são muito leves, então se eu levar todas essas canetas aqui dentro de um estojinho, não vai pesar tanto. Essa caneta aqui, ela é bem pesada. Essa caneta é mais pesada do que todas essas juntas, né? Mas isso é essa caneta que é uma caneta bem robusta. Essa daqui é uma caneta mais leve. Essa é uma caneta Reform, é uma caneta alemã. E ela foi muito usada anos atrás, também é vintage, super vintage. Anos atrás, muitos anos atrás, nas escolas da Alemanha, para ensinar, incentivar as crianças e adolescentes, estudantes de modo geral, a escrever com caneta tinteiro. Então, essa daqui minha não tem tinta, porque eu ainda vou colocar tinta nela. Ela tem um sistema interessante, é só mergulhar na tinta, a pontinha, e virar. Ela tem uma ponta aqui, ó. Eu vou virando, e aqui dentro, acho que assim vocês veem melhor, e aqui dentro ela tem um sistema que parece o de uma seringa, sabe? Quando a gente faz assim, ó, né? E assim, tá? Então, aí ela puxa a tinta toda e tá completa a carga. Bom, essa daqui eu vou colocar carga nela daqui a pouco. E falando de cargas, né? Existem outras formas, por exemplo, essa daqui eu coloquei uma carga desse tipo. Assim. Quando acaba essa tinta que tá aqui, eu venho com a minha seringuinha, pego a tinta daqui e coloco aqui pelo outro lado, né? Eu não vou tirar aqui porque vai vazar tudo. Isso aqui, ó, esse compartimento vazio é isso aqui, ó. Esse compartimento aqui pode ser comprado já com tinta, mas normalmente as tintas de caneta tinteiro, assim, solúveis em água, elas vêm nas cores preta, vermelha e azul. Não é assim uma variedade grande, não considero que seja, não. Opa, o que eu tô fazendo? Essa caneta também, essa e outras, também pode ser, eu posso pegar o compartimento que eu tenho aqui, que é esse, né, e trocar por um desses que tem o mesmo sistema da seringa, tá? Ele faz assim, a gente puxa e completa a tinta aqui. Bom, mas esse aqui não é um vídeo para mostrar para você como é que eu boto carga nas minhas canetas, nada disso. É só um vídeo para a gente fazer uma comparação. Então,
Com relação ao peso, depende. Existem canetas levíssimas, como essa daqui, ó, muito leve. Existem canetas bem pesadas, como essa aqui que eu falei. Essa daqui tem um peso mais ou menos, talvez esse peso equivale ao quê? 3 canetas dessa. Bom, com relação à ponta da caneta. Essa caneta aqui, caneta tinteiro, ela tem uma ponta dura, metálica e trocável. Eu posso comprar outras pontas para essa caneta, de acordo com a marca dela. Esse daqui é uma Sheaffer. E eu posso trocar a ponta e escolher a ponta que eu quiser. Ó, ela é uma caneta média, fica entre essa e essa, acho não, aqui ó, caneta ótima. Né? Então, eu posso trocar a ponta. Nessa caneta aqui, eu não posso trocar a ponta. Ela vem com essa pontinha assim, ou ela vem, se ela for uma brush, vem com essa e eu não posso trocar. É o que vem e acabou a história. Aqui eu posso trocar a ponta de acordo com a espessura que eu quero. E aqui eu posso escolher, sim. Aqui, essa daqui é uma 04, essa daqui é uma 03, né? Mas eu escolho a espessura da ponta, mas não consigo trocar por outra. Beleza? Essa caneta é recarregável. Esta daqui não é. Dá uma pena, né? Jogar fora. Às vezes a gente ainda tenta... Eu já fiz isso, gente. Já tentei puxar isso aqui. Não dá. Não consigo. Então, essa daqui acabou, ó. Joga fora. Essa ponta aqui, ela não amassa. Né? Você pode... Não precisa fazer força, tá? Eu vejo às vezes as pessoas fazendo... Não, olha. Aqui, olha. Escreve sem fazer força, tá? Então, não precisa fazer força, essa ponta aqui não amassa e ela não entra no corpo da caneta. Mas essa ponta aqui, ela amassa. Se você pressionar com muita força, você pode quebrar essa ponta e você pode fazer com que a ponta entre na caneta. Isso me acontece muitas vezes, não é porque eu pressiono com força, não. Oi, gente, desculpa, o vídeo tá picadinho assim porque me deu um ataque de tosse. Então, essa ponta aqui, quantas canetas eu perco? Porque ela entra. E aí não dá mais. Depois que entra, não dá pra gente tirar isso aqui e ficar empurrando a ponta aqui pra fora. Então, essa caneta, todas elas têm esse problema sim. Então, essa caneta, perdão, essa ponta daqui, quanto mais você usa, claro, mais ela gasta, porque isso aqui é um tipo de feltro prensado, bem essa pontinha aqui, né? Essa daqui é o contrário. Quanto mais você usa essa pena, mais você cria prática e melhor você escreve com ela, né? Quanto mais prática você tiver, melhor. Ela realmente ela não deforma, né? A não ser que você faça uma força enorme, aí ela vai abrir aqui ao meio e você vai estragar a sua pena, o que não tem necessidade, não é para fazer assim, é para escrever de forma suave com isso aqui. Bom, a durabilidade da caneta e da ponta. O corpo da caneta, né, sinceramente, acho que é infinito, a não ser que aconteça um acidente com ela. Da mesma forma que essas aqui, isso aqui é plástico, né? A não ser que aconteça um acidente, dura muito, 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 indefinidamente. A pena depende, é o que eu acabei de falar, da preservação, da força que você exerce e de como você trata. Por exemplo, essa caneta, evite ao máximo que ela caia no chão, principalmente que ela caia assim de ponta. Então, muito cuidado com essa caneta. Com essas aqui também tem que ter cuidado com a ponta, justamente porque ela amassa, ela entra, né? Então, a durabilidade do corpo diria que infinita, né? Mas a durabilidade da ponta, não. Depende de como você trata e depende, né, da preservação. Bom, vamos falar com relação à tinta. Toda tinta de qualquer caneta no mundo, se você não usar, ela seca. Depois de um tempo, ela seca. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas ela seca. Então, é o seguinte, você tem uma caneta, use. Se você tem uma caneta tinteiro e você não vai usar durante um bom tempo, tire a tinta da caneta, tire a carga de dentro dela, tá? Que é para você não acabar entupindo essa parte aqui. E quando isso entope, dá um trabalho danado para você recuperar e às vezes você não recupera, ok? Bom, a tinta nessa daqui, na caneta tinteiro, ela é recarregável. Eu posso escolher, ó, essa minha vermelha, violeta, essa aqui é uma Parker azul. Então, eu posso escolher a tinta que eu quiser e recarregar e acabou a história. Essa daqui não é recarregável. Acabou a tinta, acabou o amor, adeus, vai para o lixo, não tem jeito.
Essas tintas aqui, todas elas são solúveis em água. Então, para quem é artista, nem sempre isso é legal. Tem a coisa boa e tem a coisa que não é boa. Solúvel em água é legal quando a gente quer fazer um desenho, por exemplo, assim, ó. Esse desenho aqui eu fiz com uma dessas canetas. E depois eu peguei o meu pincel e puxei a cor da caneta, porque são tintas que não são à prova d'água. Então, elas reagem com água. Por exemplo, eu vou fazer aqui para você ver. Vou fazer aqui no finalzinho. Eu tenho essa minha caneta. Cadê minha caneta? Essa. Se eu fizer isso, ó. Mesmo que ela esteja muito seca, mesmo que eu faça isso aqui agora só amanhã ou só daqui a uma semana, mas a qualquer momento que eu faça isso, ó, ela vai reagir, né? Porque ela é solúvel em água, ela não é à prova d'água. Então depende, tem muito artista que gosta disso. Dependendo do trabalho que vai fazer, é interessante ter isso aqui, né? Ó, é bem interessante, não é? Mas você pode querer uma tinta permanente, né? E aí, a permanente, você pode usar uma destas aqui. Essas tintas aqui, elas são à prova d'água. Realmente, se você fizer isso que eu fiz aqui, ó, ou até com essa, esperar secar um pouquinho, aí eu venho aqui com o meu pincel novamente e faço isso, ó. Não acontece nada, ok? Aqui tá sujo ainda dessa tinta. Vamos ver nessa. Não acontece nada também. Aqui só pegou um pouquinho, porque a gente tem que deixar sempre essas canetas aqui secar antes de aplicar o pincel com água ou de aplicar uma aquarela, tá? Eu sei porque eu já tive uma vez uma pessoa que me perguntou assim, Cris, toda vez que eu faço desenhos com isso e depois que eu vou fazer aquarela, eles borram um pouquinho. Por quê? Porque você não deixou secar, como aqui, tá bom? Então aqui, se eu voltar daqui a 10 minutos e pintar, não vai acontecer nada, não vai borrar. Ao contrário da caneta tinteiro. A caneta tinteiro sempre vai borrar, porque normalmente a tinta usada nela é tinta solúvel em água, ok? Bom, então, mas aí a pessoa diz assim, poxa, Cris, mas só tem tinta preta, vermelha e azul? Não, a caneta tinteiro, ela tem algumas outras cores disponíveis, principalmente hoje em dia, né? Antigamente só era preta e azul, acho, nem tinha vermelha. Mas hoje em dia existem outras cores que você pode usar na sua caneta tinteiro. Nessas aqui também existem canetas dessa daqui, da Brush, da Sakura, em todas as cores. E dessas aqui também existe, tá? Então, com relação à cor da tinta, as duas são iguais, não há problema nenhum em você achar tanto de uma cor quanto de outra, tanto desse tipo de caneta quanto da caneta tinteiro. Aí você pergunta assim, poxa, Cris, mas e se eu quiser colocar uma tinta permanente na minha caneta? Esse é o grande problema dos artistas, de alguns artistas, é que a gente quer usar caneta tinteiro para fazer desenho e depois botar aquarela em cima. Bom, existem algumas tintas que elas são permanentes, como as tintas que estão aqui dentro dessas canetas. Então, são tintas permanentes, mas não podem de jeito nenhum ser usadas em caneta tinteiro. São as Indian Inks, Archival Inks e outras, porque quando elas são usadas nesse tipo de caneta, elas entopem isso aqui de um jeito que depois não sai mais. Você perde a ponta da caneta. Então, porque são tintas muito pigmentadas. Então, não podem de jeito nenhum ser usadas aqui. Algumas tintas, algumas marcas, prometem tintas permanentes para caneta tinteiro sem danificar. E algumas têm sido usadas por vários artistas ao redor do mundo e realmente não estão danificando as canetas tinteiro deles, né? Eu vou deixar tudo isso escrito lá no blog, tá? Clica aqui em mostrar mais, que vai estar lá no post do blog para você ver. Bom, mas uma dessas tintas que é permanente, depois que seca, ou seja, na hora que eu desenhar, eu tenho que esperar um tempo até ter certeza que ela está bem seca
e aí eu posso fazer minha aquarela em cima, é essa daqui, ó, a Noodles. Essa daqui é uma Lexington Grey, ela não é preta, não é azul, ela é dessa cor aqui, ó, cinza. Então, com essa tinta aqui, eu posso colocar numa dessas canetas, essa tinta aqui, por acaso, ela vai para a minha caneta da Reform, ela vai para essa, né? E aí eu vou usar essa tinta dentro dessa caneta para fazer desenho, para fazer sketch, e depois que ela estiver seca, eu vou pintar com aquarela. Então, são pouquíssimas as tintas hoje em dia, e esse tipo de tinta aqui é difícil de achar, especialmente no Brasil. Loja física eu nunca vi. Lá fora tem, você pode comprar por internet. Aqui no Mercado Livre também tem algumas cores, mas é muito pouco, muito pouco. Então, é uma coisa difícil achar tinta à prova d'água para caneta tinteiro, ok? Enquanto que essas aqui a gente acha, sinceramente, na papelaria ali da esquina. E aí você vai me perguntar assim, mas Cris, para que você quer desenhar com uma caneta tinteiro? Essa daqui é muito mais fácil. Ah, pois é. Então, vamos lá. Primeiro, eu posso trocar essa pena. Essa daqui eu não posso trocar. Aí você me diz assim, Cris, mas você pode escolher uma caneta 03, 04, 01, 02, você pode escolher a espessura que você quiser. Tá bom, beleza, concordo, tudo bem. Né? Essa daqui, quando eu escrevo, ó, eu posso escrever assim, e ela tem uma espessura. Se eu virar a caneta, né, assim, ó, ela fica mais fina. Né? Então, aqui eu não tenho só essa espessura. Eu tenho, se eu virar a caneta, eu tenho uma mais fina. Além do mais, olha como é que eu estou escrevendo. Eu estou fazendo essas linhas assim, olha a minha caneta, olha aqui, ó. Se eu quiser, eu faço isso, ó. E para quem desenha, poder fazer, segurar a caneta assim e fazer isso, às vezes é muito importante, né? Tem desenhos que eu faço assim, desse jeito. É muito mais fácil para mim desenhar assim do que ficar desenhando assim. Assim eu não desenho, assim eu escrevo. Né? Então, quando eu desenho, eu pego mais em cima na caneta. Tanto faz ser essa quanto qualquer outra. Eu gosto de pegar mais em cima. E eu gosto, às vezes, de inclinar a minha caneta assim. Tudo bem. Esta caneta aqui, por exemplo, eu não consigo inclinar, ó. Eu não consigo fazer o que eu acabei de fazer com essa, olha só. Ela não escreve. Porque essa pontinha, ela é muito pequena e depois vem o metal. Então, quando eu faço assim, eu acabo arranhando o meu papel com o metal que está nessa pontinha da caneta. Isso é muito importante para quem desenha, na verdade. Parece um detalhe simples, mas para quem desenha não é. Então, eu sou obrigada a segurar, eu posso até segurar aqui, do jeito que eu gosto. Mas olha, ó, nem assim eu consigo, tá vendo? Ó, eu tenho que levantar. E quando eu levanto, eu tenho que baixar a minha mão para poder ter mais firmeza na caneta. Então, esse é um tipo de caneta que ela não varia muito da posição vertical, ó. Ela escreve bem assim, ó, maravilha. Posso até inclinar um pouquinho, ó, como se eu estivesse escrevendo, né, na posição de escrita. Também vai. Mas eu não posso fazer muito mais assim, porque não dá. Ela não escreve, né? Então, isso aqui já é um bom de um agravante para eu preferir muito mais esse tipo de caneta aqui, tá? Então, ela tem uma tinta, uma ponta que pode ser grossa, se eu virar, ela fica fina, eu posso trocar essa ponta. A carga que está aqui dentro, eu posso trocar por uma à prova d'água, posso trocar por uma solúvel em água, né? Se eu quiser esse efeito, desculpe. Ela é leve, eu posso levar para qualquer lugar, eu posso... não preciso jogar fora depois que a tinta acaba, é só recarregar. E essas aqui, não. Então, por isso é que lá, quando eu fiz o Inktober, quando eu estava fazendo esses 31 desenhos aqui, por isso é que de vez em quando eu falava caneta tinteiro, porque realmente eu prefiro caneta tinteiro do que essas. Essas aqui são maravilhosas, são ótimas, tanto são que eu tenho, né? Eu tenho isso aqui. Mas caneta tinteiro é um outro nível, é um outro departamento. Quando eu saio, eu levo essas. Porque eu tenho medo de perder, tenho medo que ela caia e tenho medo de sofrer alguma violência para alguém pegar minha caneta. Né? Então, eu levo essas.
Mas, por exemplo, quando eu vou dormir, né? Eu levo aquela minha prancheta que eu fiz de desenho, que eu já mostrei a vocês como é. E eu gosto de usar essa outra canetinha minha. Cadê a danadinha? A vermelhinha que eu tenho. Ah, essa. Que eu disse que eu coloquei a tinta e a tinta ainda não desceu. Essa caneta aqui, ela vive na minha mesinha ao lado da minha cama. Porque eu tenho um caderno, um sketch do lado da minha cama, junto com essa caneta aqui. E todo dia de noite eu vou lá e faço os meus rabiscos. Não importa, é uma coisinha boba. Às vezes eu faço só linha, tá? Às vezes eu faço só isso aqui, ó. Não quer dizer, só tô treinando a mão, né? A mão, a distância entre uma linha e outra. Às vezes eu faço isso, às vezes eu faço um desenho. Então, eu tenho sempre do lado da minha mesinha um sketchbook e uma caneta tinteiro, entende? Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha respondido aí as dúvidas do pessoal que falou comigo. E logo depois durante, aliás, o Inktober, todo mundo começou, caneta tinteiro, caneta tinteiro. Olha, só mais um exemplo. Isso aqui é uma tinta, ela não é permanente, ó, water-based. Ela é solúvel. Isso aqui é uma ponta também, tipo feltro, né? Ela é macia. E ela não é à prova d'água. São canetas ótimas, né? Nada impede que você tenha dessas canetas. Mas, se você tem uma caneta tinteiro em casa, às vezes você tem sim. Às vezes alguém da família aí tem uma caneta tinteiro lá guardada no fundo da gaveta, que nunca usou, nunca se interessou. E ainda tem aquela ideia mais antiga, de dizer assim, não, caneta tinteiro é uma chateação, borra tudo, né? Borra, porque realmente, se usar essas tintas aqui, fica assim, qualquer pinguinho d'água que caia, já vai fazer esse efeito aqui. Esse efeito, para quem é artista, pode ser ótimo, né? Mas se não quiser esse efeito, tem que comprar uma tinta resistente à água, como essa daqui, e outras, tá bom? Eu vou falar sobre isso lá no blog, vou deixar as marcas de tinta que são resistentes à água também lá no blog. E é isso. Espero ter respondido. Obrigada por assistir o vídeo. Se você gostou, dá um like. Inscreva-se lá no Facebook e também no Instagram, tá bom? E o link lá do blog tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.